Cara, se você abrir qualquer rede social hoje e digitar 3 e Atlas na busca, parece até que o mundo vai acabar amanhã. É vídeo com thumbnail vermelha, é gente falando que o negócio parou no espaço, que não segue as leis da física, que a NASA tá escondendo tudo, que a China revelou o segredo proibido, e por aí vai. É uma sequência de frases de efeito que dá aquela sensação de filme de ficção científica misturado com teoria da conspiração, né? E aí o que acontece, né? Quando você vê isso repetido 10, 20, 50 vezes no seu feed, o cérebro começa a aceitar como se fosse algo muito mais sério do que realmente é. Não porque você seja ingênuo, mas porque é assim que a nossa cabeça funciona. Repetiu muito, mudou o tom, colocou medo, pronto, já mexe com a gente. E é aí que entra a ideia desse papo aqui. Não é chegar e falar, ah, você é bobo por acreditar. Não é isso, de jeito nenhum. A ideia é justamente o contrário. É tratar todo mundo como adulto que quer entender o que está acontecendo, sem gritaria. Então o que eu quero fazer aqui com você? Pegar esse monte de vídeo, esse monte de frases soltas, esse tanto de print e ir desmontando, com calma, né? Tirando o excesso de drama e deixando só o que faz sentido. Separar o medo do fato real, o susto da informação. Porque se a gente deixa só o barulho dominar, aí qualquer coisa que apareça no céu vira nave, vira arma secreta, vira objeto que pode destruir a Terra amanhã. Galera, antes de continuarmos, só um pequeno pedido, se inscreve e mete o dedo no like. Aproveita que ainda é de graça e ajuda muito. E já comenta aí de onde você está assistindo e que horas são na sua cidade. Muito bem, então o ponto é esse, né? O 13 Atlas virou personagem de um roteiro que muita gente já tinha pronto na cabeça. Tem criador de conteúdo que nem espera sair dado novo, o cara pega uma foto borrada, um gráfico complicado, já coloca um título tipo eles não querem que você veja isso e pronto, manda pro ar. E por que isso funciona tão bem? Porque medo dá engajamento, mistério dá engajamento, qualquer coisa que pareça segredo revelado faz a galera clicar. Se o título fosse Novo Cometa Interestelar está sendo estudado, pouca gente ia se interessar. Agora, se vira objeto misterioso para no espaço e NASA se cala, pronto, aí estoura. Não importa se lá dentro o vídeo nem prova isso. O importante para essas pessoas é o clique, não a precisão do que estão dizendo. Outra coisa que alimenta muito esse sensacionalismo é o jeito como o algoritmo das redes trabalha. Se você clica num vídeo sobre objeto misterioso no espaço, a plataforma entende que você gosta desse tipo de conteúdo e começa a empurrar mais coisa parecida. Então você vê um vídeo, acha curioso, aí ele já te mostra outro um pouco mais exagerado, depois outro com música dramática, depois outro com alguém gritando acorde. Quando você percebe, o seu mundo digital virou uma bolha onde todo mundo está dizendo a mesma coisa, que algo absurdo, sem explicação, está acontecendo lá em cima. E isso cria a ilusão de consenso. Parece que todo mundo descobriu um segredo cósmico, quando na verdade é só o algoritmo filtrando e te entregando a mesma narrativa embalada de jeitos diferentes. E aí, cara, entra um detalhe importante. A maioria desses vídeos não está preocupada em explicar nada, só em causar. Repara como eles funcionam. Começam com uma frase muito forte, tipo, agora é oficial, algo parou no espaço. Fazem uma montagem com umas imagens que nem sempre são do 3 e Atlas. Às vezes é outro cometa, às vezes é simulação, às vezes é só arte conceitual, e joga um monte de palavras como censura, silêncio, segredo, proibido. O problema é que no meio dessa salada tem meia dúzia de fatos corretos, misturados com exagero, interpretação errada e suposição. Aí fica difícil para quem está assistindo separar o que é dado real do que é drama. E é justamente isso que eu quero ir desmontando com você, tirar o peso do medo para a gente poder enxergar as coisas com mais clareza. Tem também o lado emocional da coisa, né? Espaço já é um tema que mexe com o imaginário da gente desde criança. A gente cresce ouvindo história de UFO, de invasão alienígena, de fim do mundo, de profecia, de planeta que vai bater na Terra. Quando aparece um objeto de fora do sistema solar com um nome esquisito, aí pronto. É a combinação perfeita para alimentar tudo isso. Não é à toa que muita gente já sai ligando ponto com ponto. Ah, é de fora do sistema solar? Então é nave. Ah, a China fotografou primeiro? Então é porque os outros estão escondendo. Ah, disseram que a trajetória dele é diferente? Então é porque está manobrando. A cabeça vai montando uma história muito mais rápida do que a ciência consegue responder. E nesse espaço entre o que se sabe e o que não se sabe, é onde o sensacionalismo cresce. Outra coisa é que, quando falam não te contar a verdade sobre o 3 e Atlas, isso dá uma sensação meio gostosa de eu sei de algo que os outros não sabem. É quase um convite pro ego. Você não quer ser a pessoa enganada, você quer ser a que está desperta, acordada. E tem criador de conteúdo que explora isso sem dó. Ele te coloca contra as agências espaciais, contra os cientistas, contra a mídia, como se todo mundo estivesse num complô gigante e só aquele canal do YouTube, milagrosamente, tivesse furado o bloqueio. Se você parar 2 segundos para pensar, já vê que isso não faz sentido.
Mas no calor do vídeo, com trilha sonora dramática e imagens impactantes, a gente acaba deixando a análise racional de lado. E aí, olha só. O medo entra pela porta dos fundos. Primeiro é a curiosidade, né? O que será que é isso? Depois vem a desconfiança. Por que não estão falando disso na TV? A seguir vem o medo mesmo. E se isso for uma ameaça? E é nesse momento que quem está produzindo conteúdo sensacionalista consegue te segurar. Porque medo é uma emoção muito forte, prende atenção, e a atenção é moeda de ouro nessas plataformas. Por isso que essa galera não tem o menor interesse em acalmar as coisas, em explicar com calma. Se eles falarem é só um cometa sendo estudado, você vai fechar o vídeo e viver sua vida. Agora, se eles alimentarem a ideia de que algo terrível pode estar acontecendo e ninguém te contou, você fica ali, assistindo mais, compartilhando com todo mundo. O que eu quero fazer aqui é o oposto disso. A ideia é pegar esse clima de pânico, de mistério exagerado, e baixar o volume. Não para dizer que não tem nada interessante acontecendo, porque tem. Sempre tem coisa legal na astronomia, mas para tirar essa tinta de fim do mundo. A gente consegue conversar sobre o 3 e Atlas sem transformar o objeto numa nave de filme, sem inventar que ele parou ou que está esperando ordem para atacar. A gente consegue usar o que já foi medido, o que já foi publicado, o que já foi observado, para montar uma história que seja, ao mesmo tempo, fascinante e honesta. Porque o universo por si só já é incrível bastante. Não precisa de camada extra de medo. Então, quando você escutar alguém dizendo que o 3 e Atlas provou que tudo que a ciência fala é mentira, ou que os governos entraram em modo de emergência secreto por causa dele, respire e lembra dessa conversa. Pergunta: tá, mas essa pessoa tá mostrando dado, tá citando observatório, artigo, astrônomo, ou é só opinião com música dramática? É isso que muda o jogo. Não é parar de se interessar, pelo contrário, é se interessar mais, só que com um olhar mais crítico. Porque se a gente consegue atravessar esse mar de sensacionalismo sem se afogar, aí sim a gente consegue aproveitar o que tem de mais legal nessa história toda. E entender de verdade o que tá passando lá em cima. Então vamos lá, né, cara? Porque antes da gente sair discutindo teoria, nave, conspiração e tudo mais, a gente precisa combinar o básico. O que é esse tal de 3 e Atlas de verdade? Porque se não ficar claro isso, qualquer coisa que alguém inventar por cima parece plausível. Então olha só, o nome já entrega metade da história. Esse 3i não é um código misterioso nem um apelido colocado por governo, nada disso. É uma sigla bem direta, Third Interstellar, ou Terceiro Interestelar. Ou seja, é o terceiro objeto que a gente observa passando aqui pelo Sistema Solar. E que pelos cálculos não nasceu aqui dentro, veio de fora, lá do espaço entre as estrelas. Não é planeta que se soltou, não é cometa da nuvem de Oort dando rolê, é visitante mesmo, estrangeiro cósmico. A lógica é mais ou menos assim, né? Quando um objeto é descoberto e ele tem uma órbita fechadinha, tipo elipse, a gente sabe que ele está preso ao Sol. Faz parte da família aqui. Já quando a órbita é hiperbólica, ou seja, aquela curva aberta, isso indica que a energia orbital dele é tão grande que ele não fica amarrado pela gravidade do Sol. Ele passa, sente a puxada, dá aquela curvada, mas segue viagem. É como se o sistema solar fosse um posto de gasolina na beira da estrada e o 3 e Atlas fosse um caminhão que só reduz a marcha, faz a curva e continua na rodovia. Ele não entra no estacionamento, não para lanchar, não fica rodando em volta. Isso é o que a gente quer dizer quando fala que a órbita é hiperbólica. Matematicamente, o desenho que aparece nas contas é o de uma hipérbole, não de um círculo ou elipse. E por que isso é importante, né? Porque é justamente essa forma da órbita que entrega a origem interestelar. Não é um achismo, não é porque o nome é bonito. Os astrônomos fazem medições da posição do objeto no céu em vários dias diferentes, com vários telescópios, e daí eles ajustam uma órbita que bata com essas observações. Quando você tenta ajustar usando órbita elíptica e não fecha a conta, e só funciona com órbita hiperbólica, você começa a suspeitar que esse negócio não é da casa. Aí você calcula a velocidade lá longe, né, antes de sentir a gravidade do Sol, e percebe que ela é maior do que a velocidade de escape do Sistema Solar. Pronto, isso é a assinatura de um visitante interestelar. E é aí que entra o 3i, o terceiro dessa categoria. Agora, a outra metade do nome, Atlas, também não é misteriosa. Não é referência a Titã mitológico segurando o céu, não. É o nome do sistema de telescópios que ajudou a descobrir o objeto. Atlas é um projeto de varredura do céu, um survey, como o pessoal chama, que fica tirando foto do céu inteiro repetidas vezes procurando mudança. Algo que apareceu onde não tinha nada, algo que se mexeu, algo que ficou mais brilhante. É assim que a maioria dos cometas novos são encontrados hoje em dia. Não é mais o astrônomo solitário na luneta no quintal, é software lendo imagem atrás de imagem. Então quando você vê esse Atlas grudado no nome, é basicamente um crédito. Esse aqui, quem pescou primeiro foi o sistema Atlas. Aí vem o ponto que é chave nessa história toda.
Desde o comecinho, quando ele foi detectado e começou a ser acompanhado, o 3I Atlas foi classificado como cometa. Não como nave, não como objeto não identificado, não como asteroide misterioso. Cometa. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que além de seguir uma trajetória compatível com a gravidade do Sol, ele apresenta aquelas características que a gente já conhece bem. Desenvolvimento de coma, aquela atmosferazinha em volta do núcleo, e cauda formada por gás e poeira sendo soprados para longe pela luz e pelo vento solar. Não é um ponto rígido, seco, escuro, ele mostra comportamento típico de um corpo gelado aquecendo ao se aproximar do Sol. Você pode até pensar assim: ah, mas como é que eles sabem que é cometa se ele veio de fora do sistema solar? Cara, física não tem passaporte. Um bloco de gelo e poeira formado num outro sistema estelar segue a mesma física que um bloco formado aqui. Se você esquenta gelo misturado com poeira no vácuo, ele vai sublimar, vai liberar gás, vai carregar poeira junto, vai formar coma e cauda. Então, quando os telescópios começam a observar o 3I Atlas em vários comprimentos de onda e veem esse efeito acontecendo, aquilo casa direitinho com o que já foi observado em centenas de cometas da casa. A diferença é que esse aqui veio de longe, mas o comportamento em essência é o mesmo. Outra coisa legal é entender que cometa é uma classificação física e observacional, não filosófica. Não é uma questão de opinião. Quando você tem um objeto pequeno, com muito gelo volátil, que ao se aproximar do Sol ganha atividade, solta jatos, desenvolve coma e cauda, isso é o que a gente chama de cometa. Se for um pedregulho mais seco, sem atividade significativa, aí tende a ser classificado como asteroide. Claro que tem zona cinzenta, tem objeto meio híbrido, tem corpo que a gente só conhece de longe e fica na dúvida. Mas no caso do 3I Atlas, o conjunto de observações apontou com força para a categoria de cometa. E isso foi dito logo nas primeiras circulares de observatórios. Não é uma coisa que depois inventaram para esconder a verdade. Sobre a órbita dele, tem um detalhe que ajuda a entender melhor. Quando a gente fala hiperbólica, parece uma palavra super abstrata, mas pensa assim. Existem 3 tipos básicos de trajetória sob a influência da gravidade de um corpo grande, tipo o Sol. Se você tem pouca energia, você fica em órbita fechada, tipo círculo ou elipse, girando para sempre em volta. Se tiver exatamente energia de escape, você entra numa parábola, aquela trajetória limite entre ficar e ir embora. Se tiver mais do que isso, você entra na hipérbole, chega rápido, faz a curva e vai embora para nunca mais voltar. O 3I Atlas está nesse terceiro caso. Quando os astrônomos calculam a excentricidade da órbita, que é esse número que diz o quão alongada ela é, se passa de 1, pronto, é hiperbólica. E para os objetos já conhecidos daqui, esse valor fica sempre menor do que 1. E outra, né? O fato dele estar indo embora já mostra que essa história de caindo na Terra não bate com o que se mede. A órbita que os observatórios publicam mostra claramente o caminho dele passando pelo sistema solar interno, curvando por causa da gravidade do Sol e saindo em outra direção. A Terra nesse desenho é só mais um pontinho girando bem longe da rota exata dele. Quando a gente vê a animação de órbita, parece uma dança complicada, né? Um monte de linha colorida, mas o resumo é simples. O 3I Atlas entra, dá oi de longe, faz a curva e segue viagem. Não tem esse cruzamento dramático tipo filme de desastre, com o objeto vindo reto na direção do nosso planeta. Uma curiosidade que vale comentar é que terceiro objeto interestelar não quer dizer que só existam 3 por aí, né? Pelo amor de Deus. Quer dizer só que é o terceiro que a gente conseguiu detectar com os instrumentos que tem hoje. A maior parte desses visitantes deve passar sem nem ser notada, porque são pequenos, escuros, passam longe, ou porque estavam atravessando aqui numa época em que a gente nem tinha telescópio apontando para o lugar certo. O que mudou nas últimas décadas é que a gente montou esses sistemas automáticos, tipo o Atlas, varrendo o céu todo dia, toda noite, e aí as chances de pegar um desses caras aumentam muito. Então o 3I Atlas é especial porque a gente teve a sorte e a tecnologia para flagrar a passagem dele com mais detalhes. E aí entra um ponto muito importante nesse tópico, né, que é a diferença entre objeto estranho e objeto inexplicável. O 3I Atlas é estranho no sentido de ser interestelar, de ter uma órbita que não se fecha, de trazer uma composição possivelmente um pouco diferente da dos cometas daqui. Mas o fato de ser estranho não significa que seja uma nave. Estranho, na astronomia, geralmente quer dizer ótima oportunidade de aprender mais física, não sinal de civilização avançada. O que os astrônomos fazem, diante de um objeto como esse, é medir tudo o que dá: brilho, cor, espectro, variação de luz com o tempo, evolução da coma, da cauda, mudanças de rota por causa de jatos de gás. Tudo isso entra num pacote de dados que depois vai ser comparado com modelos físicos. A partir daí você decide se aquilo pode ser explicado como cometa ou se precisa apelar para alguma coisa muito fora da caixinha. E, nesse caso específico, quando você junta o comportamento de cometa, a órbita hiperbólica, a ausência de sinais artificiais, a coerência com a gravidade do Sol
e com o que se espera de um bloco de gelo e poeira sendo aquecido, o rótulo mais honesto que dá para colocar é esse: cometa interestelar. Não é um palavrão, não é um rebaixamento, não é tirar a graça da história. Pelo contrário, cara, é fascinante pensar que um objeto que se formou em outro sistema estelar, talvez em volta de uma estrela completamente diferente, está passando aqui, deixando um rastro observável, permitindo que a gente estude matéria que nunca fez parte da fábrica do nosso sistema solar. Isso já é incrível por si só. A gente não precisa transformar em nave para ser emocionante. Então beleza, agora que a gente já entendeu o que esse objeto é em termos gerais, vamos descer um pouco para como é que a gente sabe disso, né? Porque uma coisa é você ouvir alguém falando é cometa, outra coisa é entender de onde vem essa confiança. Não é chute, não é porque os astrônomos decidiram que é mais bonito chamar de cometa. É uma conclusão baseada em um monte de medida chata, repetitiva, mas muito poderosa. O ponto central é que tudo que foi observado até agora sobre o 3I Atlas encaixa direitinho no pacote de comportamento de um cometa natural, sem precisar inventar motor, empuxo artificial ou qualquer intervenção tecnológica. Ele se mexe como cometa, fica brilhante como cometa, reage à luz do Sol como cometa. Ou seja, se tiver uma nave aí, ela é muito boa em imitar um pedaço de gelo e poeira. Vamos começar pelo caminho dele, pela trajetória. Quando os observatórios vão medindo a posição do objeto no céu, noite após noite você consegue montar uma trilha, um caminho. Esses pontinhos observados são encaixados no modelo de órbita, e os astrônomos vão ajustando os parâmetros até a conta bater. E o que aparece ali é um movimento totalmente compatível com o corpo seguindo as leis da gravidade do Sol. Não tem aquelas mudanças bruscas de velocidade que você esperaria se algo ligasse um motor, não tem curva repentina, não tem freada do nada. O que aparece é uma trajetória suavemente desviada pela gravidade, da forma como a física manda. Se você pega a posição medida hoje e roda o modelo para frente, ele acerta muito bem onde o objeto vai estar amanhã. Isso é um baita indicativo de que não tem ninguém lá dentro pilotando coisa nenhuma, ele está simplesmente caindo e subindo no potencial gravitacional. Aí entra um detalhe que muita gente esquece. Cometa pode sim ter pequenas acelerações não gravitacionais causadas por jatos de gás saindo de um lado mais do que de outro. É como se o objeto tivesse pequenos foguetes naturais, só que formados por gelo sublimando. Os astrônomos sabem disso e incluem esses termos nos modelos. Então, quando aparece uma diferença mínima entre a posição observada e a prevista, eles testam se adicionar um termo de empuxo associado à atividade de cometa melhora o ajuste. E, no caso do 3I Atlas, o que se vê é justamente isso. Qualquer desvio sutil que aparece é perfeitamente explicável por jato de gás dentro do que já foi observado em outros cometas. Não é algo que fuja completamente da curva e obriga a apelar para a nave alienígena. É chato, eu sei, mas é isso. Dá para explicar com físico-química de um corpo gelado. Agora, saindo do caminho e indo para o jeitão visual, o aspecto dele nas imagens, quando você aponta o telescópio para ele e começa a tirar foto, não vê um pontinho duro bem definido como um asteroide distante. O que aparece é uma região de brilho difuso, uma nuvem em volta do núcleo, que é o que a gente chama de coma. Essa coma é literalmente gás e poeira que saíram da superfície do objeto quando ele começou a ser aquecido pelo Sol. E além disso, se observa uma cauda alongada, apontando mais ou menos na direção oposta ao Sol, porque é ali que a pressão da luz solar e o vento de partículas vão empurrando esse material embora. Isso é a assinatura clássica de cometa ativo, cara. Não é só parece, é padrão. Tem catálogo e catálogo de imagens de cometas mostrando a mesma coisa. Os astrônomos não param na foto bonitinha, Eles vão medir o brilho em vários filtros, em vários comprimentos de onda. Fazem fotometria, que é basicamente medir quanto de luz está vindo daquela região, e com isso você consegue ver como a coma evolui, se a cauda muda, se o brilho segue o que se espera de um cometa que está se aproximando e depois se afastando do Sol. E o comportamento de luminosidade do 3I Atlas, com altos e baixos associados a surtos de atividade, é totalmente compatível com gelo sublimando e arrastando poeira. Não é um padrão tipo liga e desliga de motor, é uma coisa mais irregular, gradual, com variações ligadas à rotação do núcleo, à exposição de áreas mais ativas e assim por diante. Ou seja, é um objeto vivo no sentido natural, não mecânico. Outra linha de observação que pesa muito nessa história é a espectroscopia. Quando você dispersa a luz que vem desse objeto, você consegue decompor em comprimentos de onda e ver linhas características de determinados gases e moléculas. Em cometas, é comum você detectar sinais de moléculas como CN, C2, fragmentos de água, poeira rica em carbono, essas coisas. E o que vai surgindo nas observações do 3I Atlas é um espectro que bate com um monte de cometas já estudados. Não aparece ali nada que lembre emissão de metal aquecido de forma artificial, tipo lâmpada, motor, coisa eletrônica. É tudo bem sujo e orgânico no sentido de química simples.
como esperado para um bloco de gelo antigaço sendo cozinhado aos poucos pela luz do sol. Se alguém tivesse construído uma nave mascarada de cometa, teria que acertar até o espectro químico natural, o que já começa a ficar uma conspiração complexa demais. E tem mais uma coisa, né, que muita gente pergunta, mas e sinal de rádio? Não tem ninguém tentando falar com a gente? Os radiotelescópios que olham para esse tipo de objeto não detectam nada além de ruído natural, nada que pareça um padrão de transmissão, uma modulação intencional, uma portadora contínua. Se fosse uma nave com sistemas de comunicação ativos, principalmente se estivesse parada ou manobrando, você poderia até esperar algum tipo de assinatura eletromagnética diferente, algum vazamento de sinal. O que se vê é silêncio, aquele silêncio típico de pedra gelada. Então, quando você soma as coisas, fica assim: visual de cometa, espectro de cometa, comportamento fotométrico de cometa, trajetória explicável por gravidade e jatos naturais, e nenhum sinal artificial detectado. Fica difícil honestamente sustentar a ideia de nave sem forçar muito a barra. Outro ponto que é importante entender é como funciona a checagem entre equipes diferentes. Não é uma única pessoa num canto do mundo dizendo eu acho que é cometa e pronto. Vários observatórios independentes, em países diferentes, com interesses diferentes, observam o mesmo objeto, processam os dados com seus próprios métodos, mandam resultados para bancos internacionais, tipo o Minor Planet Center, e os parâmetros orbitais e físicos vão sendo refinados. Se tivesse algo muito fora do padrão, seria motivo de debate em conferência, em artigo, em lista de discussão de astrônomos, e o tom desse debate, até agora, é de curiosidade científica sobre um cometa interestelar, não de pânico sobre uma nave. A linguagem técnica usada nos boletins é sempre nesse sentido: objeto com características cometárias, atividade detectada, órbita hiperbólica de natureza interestelar. Se tivesse alguma evidência minimamente sólida de tecnologia, isso apareceria, nem que fosse como uma anomalia sem explicação clara nos textos mais cuidadosos. E aí vem aquela pergunta básica: tá, mas e se eles estiverem escondendo? Cara, esconder dados astronômicos é muito mais difícil do que parece. Por quê? Porque o céu é público. Se um telescópio grande detecta algo estranho, telescópios menores podem tentar olhar também. Um objeto relativamente brilhante, como é o caso em certos momentos da passagem, fica ao alcance de amadores avançados, de observatórios universitários. Não é uma coisa que só meia dúzia de pessoas conseguem ver. Então, para existir uma conspiração real de silêncio, você teria que combinar gente do mundo inteiro, de instituições que competem entre si por prestígio, verba, publicação. É muito improvável que isso aconteça ao mesmo tempo em que absolutamente todas as medições batem com o comportamento de um cometa natural. É pedir demais a coincidência. O que acaba acontecendo na prática é o contrário: falta gente para analisar tudo que chega. Tem tanto dado vindo de telescópio, de câmera, de espectrógrafo, que as equipes vão priorizando aquilo que parece mais interessante cientificamente dentro da categoria que o objeto já se encaixa. No caso do 3I Atlas, o interesse é como é que ele se compara com os cometas que se formaram aqui. O que o brilho dele diz sobre a quantidade de gelo volátil. As variações de atividade contam alguma coisa sobre a superfície dele, sobre a história dele? São perguntas desse tipo, todas encaixadas num cenário em que o objeto é um corpo natural. Ninguém nos círculos técnicos está tratando isso como possível nave. Essa leitura mais fantasiosa vem quase sempre de fora, de gente pegando um termo ou outro, anomalia, incerteza, erro de ajuste, e inflando como se fosse código secreto para alienígena detectado. Então, quando a gente fala que até o momento todas as medições oficiais tratam o 3I Atlas como um cometa, o resumo é esse. Não é só o nome, é o conjunto da obra. Ele se comporta, brilha, reage e segue caminho como um cometa deveria fazer, considerando a origem interestelar dele. Não tem aquela assinatura limpa e organizada de máquina funcionando, não tem sinal de comunicação, não tem manobra inexplicável. O que tem é um objeto estranho no sentido bom da palavra, porque vem de fora, mas totalmente encaixável nas leis da física e na experiência acumulada que a gente tem ao observar cometas há décadas. Se um dia aparecer alguma medição que fuja totalmente desse padrão, aí, beleza, a conversa muda. Mas até agora, tudo que foi visto aponta para um pedaço de gelo e poeira, fazendo exatamente o que gelo e poeira fazem quando chegam perto de uma estrela. Agora, né, cara, é aqui que a história começa a ficar mais divertida do ponto de vista científico. Porque uma coisa é você ter um cometa certinho, aquele que segue um padrão meio batido, outra coisa é lidar com um bicho esquisito como o 3I Atlas. Ele entra, passa, não fica preso, beleza, mas o comportamento dele ao longo do caminho não é aquela coisa linear, previsível, bonitinha de livro didático. Ele tem umas manias, vamos dizer assim. Mudança de brilho inesperada, atividade que parece acender e apagar em horários estranhos, estrutura na cauda que não fica estática, e por aí vai. É o tipo de coisa que para quem tá só caçando clique, vira comportamento impossível. Mas para a cabeça de cientista,
é justamente o tempero que deixa tudo mais interessante. Imagina o seguinte quadro. Você está acompanhando o brilho do 3 Atlas noite após noite, anotando quanta luz ele está jogando na sua câmera, montando aquele gráfico com o tempo no eixo horizontal e o brilho no eixo vertical. Em muitos cometas, esse gráfico segue uma tendência relativamente suave, com o objeto ficando mais luminoso à medida que se aproxima do Sol, depois atingindo um pico e mais para frente, apagando. No caso dele, a curva não é tão bonitinha assim. Tem momento em que ele fica mais brilhante do que o esperado, depois dá uma segurada para se estabilizar e aí do nada dá outro pico. Isso indica que a superfície dele não é uniforme, que não é tudo igualzinho, tipo esfera de gelo lisa. Tem região que acorda de repente, expõe material novo, solta mais gás, muda tudo. É aí que entram essas hipóteses de criovulcões e jatos assimétricos que o pessoal comenta. Quando a gente fala criovulcão, não é vulcão estilo lava vermelha escorrendo, tá? É uma analogia. Seria uma região em que a pressão interna de gases aprisionados aumenta até um ponto em que eles arrebentam uma parte da crosta de material mais duro, jogando gelo e poeira para o espaço. Isso poderia produzir aquele aumento de brilho súbito que aparece na curva de luz. Ou seja, o 3 Atlas não seria um bloco passivo, quieto. Ele teria uma dinâmica interna mínima, com bolsões de material mais volátil estourando de maneira esporádica. Do ponto de vista de física de cometas, isso é muito legal, porque ajuda a entender como esse tipo de corpo vai se modificando ao longo de bilhões de anos, tomando pancada, sendo aquecido, resfriado, quebrado. Outra pista de que ele é um objeto naturalmente bagunçado está nos padrões finos da cauda. Quando o pessoal processa as imagens com mais carinho, usando contraste, filtros, essas coisas, dá pra ver que a cauda não é só uma faixa lisa de material indo embora. Tem estrias, dobras, mudanças de intensidade, às vezes até impressão de jatos mais concentrados saindo em direções levemente diferentes. Isso conversa muito com a ideia de que a rotação dele é meio torta, que a orientação do eixo de giro pode ser complicada, talvez até em precessão, fazendo com que as regiões ativas apontem em direções novas conforme ele gira. Se você tivesse uma nave, você esperaria algo muito mais controlado, assimétrico por propósito. Não essa confusão de padrões que dá cara de fenômeno natural, caótico mesmo. E tem um detalhe que o pessoal mais atento curte olhar: a periodicidade dessas variações. Se você acompanha o brilho ou certos traços da cauda por um tempo longo, pode tentar inferir o período de rotação do núcleo, aquele tempo que ele leva para dar uma volta completa em torno de si mesmo. No 3 Atlas, a impressão é que esse período não é tão simples de determinar. Não é um ciclo limpo repetindo sempre igual. Isso pode indicar a rotação complexa, tipo aquele brinquedo girando e chacoalhando ao mesmo tempo, o que é super comum em cometas que já tomaram impacto ou foram esculpidos por jatos de gás durante muito tempo. Mais uma vez, é esquisito, é diferente, mas continua perfeitamente encaixável no que se espera de um corpo natural que passou por uma história turbulenta. Outra coisa que deixa o pessoal animado é comparar essas estranhezas com o que a gente já viu em outros visitantes de fora. Cada objeto interestelar que passa traz um comportamento um pouco diferente. Um pode ter forma mais alongada, outro pode ser mais inativo, outro, como esse, pode apresentar uma atividade meio errática. Quando você coloca tudo isso lado a lado, na mesa, começa a surgir um panorama. Talvez os discos de formação de planetas em outros sistemas gerem cometas com composição ligeiramente diferente, com proporções de gelo variando, com crostas mais resistentes ou mais frágeis. E isso se traduz nesses comportamentos estranhos quando eles chegam perto de uma estrela. O 3 Atlas vira um ponto de dados importante nessa estatística cósmica. E olha que legal, né? Em vez de jogar isso para os extremos e dizer, pronto, se é estranho só pode ser nave, a comunidade científica faz o oposto. Pega o estranho e tenta encaixar na escadinha de fenômenos naturais possíveis, vai desde o cenário mais simples, tipo distribuição irregular de gelo na superfície, até coisas mais complexas como fragmentação parcial do núcleo, abertura de fendas profundas, mudança no eixo de rotação conforme ele perde massa. Tudo isso é considerado com calma, modelado em computador, comparado com os dados. Se alguma dessas simulações bate com as curvas de brilho e com a aparência da cauda, você começa a construir uma explicação coerente. Não precisa de motor, não precisa de inteligência artificial extraterrestre, precisa só de um monte de física bem feita e muitas horas de análise. Tem também a questão da textura da coma, aquela atmosfera em volta do núcleo. Em alguns momentos, o 3 Atlas parece mostrar uma coma mais concentrada, noutras mais difusa, como se estivesse inchando e murchando de leve. Isso não significa que ele esteja ligando e desligando algo, mas que a taxa de liberação de gás não é constante. Pode estar relacionada à incidência da luz solar em certas latitudes, à presença de manchas mais escuras absorvendo mais energia e aquecendo partes específicas, ou até a liberação de blocos maiores de gelo que se fragmentam depois. Esse tipo de comportamento irregular é justamente o que ajuda a revelar
como é a estrutura por baixo da crosta, porque você pode associar as mudanças de coma a possíveis janelas de atividade na superfície. Uma hipótese que o pessoal discute é ele carregar regiões com compostos mais exóticos, mais voláteis, que começam a sublimar em distâncias diferentes do Sol. Isso faria com que ele tivesse fases de comportamento. Uma fase em que só um tipo de gelo está libertando gás, outra em que um segundo tipo começa a participar, mudando a dinâmica da coma e da cauda. Isso, cara, é ouro para quem estuda química de cometas. Significa que analisando com cuidado, dá para inferir pistas da composição sem precisar pousar uma sonda lá. E lembra, estamos falando de matéria que provavelmente se formou em outro sistema estelar. Então cada detalhe estranho vira uma oportunidade de aprender sobre ambientes que a gente nunca vai visitar diretamente tão cedo. Agora, por que isso tudo anima tanto os cientistas? Justamente porque a ciência cresce nos detalhes que não encaixam tão fácil. Quando você encontra um objeto que se comporta exatamente como todos os outros, você confirma o que já sabia, beleza. Mas quando aparece um que sacode um pouco o padrão, você é forçado a revisar modelos, testar variações, pensar em novas possibilidades. O 3i Atlas cai bem nessa categoria. Ele não joga a física pela janela, mas também não é um clone perfeito dos cometas do quintal. Ele é aquele aluno estranho da sala que faz pergunta difícil. A graça é que, ao tentar responder, você acaba entendendo melhor toda a turma. E aí entra um ponto muito importante, né? Que é o modo como esse tipo de estranheza deveria ser comunicado para o público. Quando um astrônomo escreve numa nota técnica o objeto apresenta comportamento fotométrico incomum, ou a curva de brilho mostra variações inesperadas, ele não está dizendo é nave. Ele está dizendo tem coisa interessante para estudar aqui, não tá trivial. Só que isso, na mão de quem quer fazer drama, vira cientistas estão espantados. Comportamento impossível. Ninguém consegue explicar. É pegar o entusiasmo natural de quem vê um fenômeno raro e traduzir para o idioma do pânico. A realidade é bem menos dramática e ao mesmo tempo muito mais rica. É um objeto natural que foge da média. E é justamente por isso que os observatórios estão de olho nele. No final das contas, tudo isso coloca o 3i Atlas naquela prateleira especial de objeto natural incomum. Não é o tijolo padrão que você encontra em qualquer canto. É uma peça diferente, com rachaduras, texturas e manchas que você não vê todo dia. E isso não diminui em nada a importância dele, pelo contrário, aumenta. Cada pico de brilho fora de hora, cada deformação na cauda, cada irregularidade de atividade é uma página a mais num livro que a gente está aprendendo a ler sobre cometas interestelares. Em vez de chegar e carimbar alienígena na primeira página, o que a galera da ciência está fazendo é pegar lupa, régua, calculadora e dizer: calma, vamos entender esse cara em detalhe, porque ele tem muita história natural para contar. Bora só Arstezinho? Esse papo de que o 3i Atlas parou no espaço é um bom exemplo de como a nossa intuição engana a gente bonito, né, cara? Porque vamos combinar. Quando alguém mostra uma foto, depois outra foto, ou um videozinho curto em que o objeto parece exatamente no mesmo lugar, o cérebro faz associação direta. Se não se mexeu, é porque está parado. A gente está acostumado com coisa perto, coisa aqui na Terra. Você olha para o carro na rua, para o avião no céu, para o passarinho no fio, tudo se move numa escala que o olho acompanha. Agora, quando você vai falar de algo a milhões de quilômetros de distância, aí a brincadeira muda completamente. E essa noção de parado ou andando fica bem mais traiçoeira. Pensa numa coisa simples. Você está num carro na estrada. O carro está a 100 km por hora. As árvores do lado parecem passar voando, né? Tudo borrado. Agora olha para a lua no céu quando você está andando. Ela parece parada. Só que a lua não está parada coisa nenhuma. Ela está girando em torno da Terra, a Terra rodando em torno do Sol, todo mundo se mexendo. O que muda é a distância e referência que você usa. Como a Lua está muito longe, o movimento angular dela no céu, num intervalo curtinho de tempo, é pequeno demais para você perceber só olhando, sem marcar. Mas se você ficar medindo direitinho, ou se filmar por horas e acelerar, você vai ver que ela cruza o céu bonitinha. Com o 3i Atlas acontece algo parecido, só que muito mais longe e com muita gente olhando com janelas de tempo pequenas, às vezes com câmera parada apontada para o mesmo lugar. Outra pegadinha é o tipo de registro que o pessoal usa para fazer os vídeos. Tem muita montagem circulando por aí que pega várias imagens tiradas ao longo de alguns minutos, ou com intervalos tão pequenos que o deslocamento aparente do cometa é quase nulo. Aí o criador de conteúdo coloca setas, círculos, zoom, uma narração dizendo repare como ele não se move, e isso empurra o cérebro para a conclusão errada. Não é que ele não se mexa, é que naquele intervalo específico, na resolução daquela câmera, com aquela escala de campo, a mudança é pequena demais para dar aquela sensação de ponto correndo no céu. É como fotografar um navio a quilômetros de distância no mar com poucos segundos de diferença. Nas fotos parece que ele está no mesmo lugar, mas em termos de metros ele andou. Tem também a questão da geometria, que complica tudo.
Às vezes, o trajeto de um objeto no espaço fica quase alinhado com a sua linha de visão. Imagina que você está no ponto A e um carro vem na sua direção, desde bem longe, em linha reta. Se você olhar de frente, de longe, ele vai parecer só um pontinho crescendo. Não parece que está mudando de lugar para o lado. Ele vai aumentando de tamanho, mas a posição no campo de visão é praticamente a mesma. Agora, se você olhar esse mesmo carro de cima, no mapa, você vai ver a trajetória comprida que ele percorreu. No caso do 3i Atlas, dependendo da posição da Terra na órbita e da posição dele na trajetória, tem momentos em que esse movimento projetado no céu fica quase todo para dentro e para fora da sua linha de visão, e pouco para o lado. Resultado, ele está viajando rápido, mas o deslocamento aparente é pequeno. Um outro ponto que a galera esquece é que boa parte desses vídeos é feita com telescópios seguindo as estrelas de fundo, ou seguindo o próprio objeto. Se o telescópio acompanha o cometa, isso é ótimo para ver detalhes, mas aí o cometa fica parado no centro do campo, e quem se mexe é o fundo, as estrelas fazendo trilhas. Aí, se você só corta aquela parte em que o cometa está centralizado e não mostra o movimento das estrelas, parece mesmo um ponto imóvel. Ao contrário, se o telescópio acompanha as estrelas, o cometa vai se deslocar lentamente em relação a esse fundo. Só que esse lentamente pode ser alguns pixels em muitos segundos ou minutos. Para ficar claro isso num vídeo, você precisa fazer um timelapse mais longo, não só colar 3 ou 4 frames separados por pouquíssimo tempo. Outra coisa é o seguinte, quando o pessoal diz ele desacelerou demais, isso é estranho. Normalmente está misturando duas coisas diferentes, velocidade verdadeira e velocidade angular aparente. A velocidade verdadeira, lá na escala de quilômetros por segundo, continua alta, dominada pela gravidade e, em menor grau, pelos jatos naturais. O que muda é o quanto desse movimento se traduz em mudança de posição no céu, quando visto daqui. É a mesma história do avião em rota de cruzeiro. Ele está a 800 km por hora, mas se você olhar pela janela lá longe, ele às vezes parece paradão, se movendo bem devagarzinho no fundo azul. Se você só tivesse a imagem da janela em 2 instantes próximos no tempo, podia dizer, tá parado, mas a gente sabe que não tá. No espaço é igual, só que sem referência de nuvem, árvore, prédio, tem ainda a influência do movimento da própria Terra. A gente aqui não tá parado, a gente está girando em torno do próprio eixo e girando em torno do Sol. Esse movimento se soma com o movimento do cometa de jeitos diferentes conforme o dia. Tem situações em que o movimento da Terra compensa parcialmente o deslocamento aparente dele, fazendo com que, no fundo, o caminho dele em relação ao céu pareça mais lento. Pense em duas pessoas andando numa esteira, uma do lado da outra, à mesma velocidade. Uma filma a outra. No vídeo parece que ninguém sai do lugar em relação ao fundo imediato. Agora, se alguém filma as duas de fora, vai ver o deslocamento conjunto. Essa soma de movimentos é que engana. Em alguns momentos, parece que tudo ficou meio travado, quando na verdade é uma coincidência geométrica temporária. Outro detalhe curioso é que o pessoal adora pegar o frame de um mapa de simulação de órbita e comparar com foto real, e aí confunde o que está sendo mostrado. Simulador de órbita em 2D ou 3D, aqueles que a gente vê em site de observatório, geralmente coloca a trajetória em escala astronômica, vista de cima ou de lado, com o Sol no meio, planetas em volta, aquela coisa. Ali você vê a curva do 3i Atlas bem desenhada, com ele cruzando, fazendo a tangente e indo embora. Quando você pega uma foto real do céu, você não está vendo isso de cima, você está preso numa única linha de visão, no meio do palco. Uma coisa é a planta baixa da casa, outra é você dentro da sala olhando para um canto específico. Quem não tem essa noção acaba achando que tem contradição. No mapa ele anda, na foto está parado. Mas são só perspectivas diferentes da mesma realidade. Dá para ir mais fundo ainda nessa história de movimento aparente. O que o telescópio registra é o tal do movimento próprio do objeto no céu, medido em segundos de arco por hora, por exemplo. Para transformar isso em nossa, ele andou tanto no espaço, você precisa saber a distância e a direção. O 3i Atlas pode ter um movimento próprio pequeno numa noite, e mesmo assim ter percorrido centenas de milhares de quilômetros no espaço real, porque está muito distante. É que quanto mais longe o alvo, menor o ângulo que ele varre no seu campo de visão, a não ser que ele esteja passando muito pertinho da Terra. Tem cometa que passa razoavelmente perto e cruza o céu num ritmo bem perceptível. Nesse caso, até em poucas horas você nota a diferença a olho nu. Mas não é sempre assim, cada configuração é um caso. E sabe o que alimenta ainda mais esse mito? A forma como alguns criadores cortam o contexto. Em vez de mostrar uma sequência longa, ao longo de várias noites, eles isolam um trecho que mais parece esquisito e jogam a narrativa em cima. Então pegam uma noite em que o movimento angular era especialmente pequeno, tiram meia dúzia de frames e pronto, olha aí, não saiu do lugar. Só que ninguém mostra o gráfico completo da posição em função do tempo. Ninguém mostra a linha contínua da trajetória traçada a partir de dezenas, centenas de observações. É como você pegar um vídeo de uma maratona
e pegar só o trecho em que o corredor bebe água no posto, e aí falar, ele não correu, ficou parado da largada até a chegada. Você tá vendo uma peça minúscula da história e generalizando para tudo. Outro aspecto importante é que, se realmente um objeto desse porte, nessa trajetória, simplesmente parasse fisicamente no espaço, os próprios modelos dinâmicos explodiriam de inconsistência. A gravidade do Sol não some de uma hora para outra. Para cancelar a velocidade de um corpo interestelar e mantê-lo estacionário em relação ao Sol, você precisaria de uma quantidade absurda de energia, de um impulso prolongado contra a direção do movimento. Isso deixaria marcas claríssimas na trajetória, nas velocidades radiais medidas por efeito Doppler, em qualquer cálculo de órbita refinado. E não é isso que aparece. O que aparece é continuidade, aceleração e desaceleração naturais, conforme ele se aproxima e se afasta do campo gravitacional. Pequenas correções explicáveis por jatos, aquela física toda que a gente já conhece. Então, quando você ouvir alguém dizendo 3 Atlas parou no espaço, isso é impossível para um objeto natural, vale fazer essa checagem mental. A pergunta certa não é, parece parado nesse vídeo? Mas como a posição dele mudou ao longo de semanas, medida por vários observatórios. Porque a astronomia não se baseia em 2 imagens editadas com música dramática. Ela se baseia em séries longas de dados, em ajustes matemáticos consistentes. E nessas séries, nesse conjunto todo, o 3 Atlas está se comportando como algo que atravessa o sistema solar com velocidade alta, sofrendo influência do Sol e indo embora. A impressão de parado nasce do jeito como a gente enxerga, do jeito como se corta e apresenta a informação, não de uma suspensão mágica da física lá fora. Muito bem, então agora entra em cena um personagem que a galera adora colocar no meio das teorias: a China. Sempre que aparece China e espaço na mesma frase, já vem junto aquele pacote de imaginação, né? Como se tudo fosse ultra secreto, cheio de mensagens cifradas e revelações proibidas. Mas se a gente tira esse filtro dramático e olha para o que realmente aconteceu, a história é bem mais pé no chão e ao mesmo tempo bem mais legal do ponto de vista da exploração espacial. Porque olha só, o papel da China nessa novela do 3 Atlas é basicamente o de alguém que já estava em posição boa no tabuleiro e falou: opa, tem um evento raro acontecendo aqui do lado, vamos tentar observar também. Para entender isso, a gente precisa lembrar que a China tem uma missão bem robusta em Marte, a Tianwen. Não é uma sonda qualquer, né? É um pacote completo. Orbitador lá em cima, girando em torno do planeta, e rover lá embaixo, na superfície, explorando. O que interessa para a nossa conversa é o orbitador, que carrega câmeras de alta resolução, instrumentos para estudar a atmosfera, magnetômetro, radar, aquela parafernália toda. Ele foi projetado, claro, para olhar Marte, mapear o terreno, acompanhar a tempestade de poeira, estudar o clima marciano, essas coisas. Só que de vez em quando, se a geometria ajuda, dá para usar esses instrumentos para olhar para fora, para algo que esteja passando nas redondezas do sistema solar interno. E foi exatamente essa jogada que os chineses resolveram fazer com o 3 Atlas. Imagina a situação: astrônomos do lado de cá, na Terra, começam a refinar a órbita do 3 Atlas e percebem que em determinado momento da trajetória, ele ia passar numa região do espaço relativamente próxima de Marte, do ponto de vista angular. Não é que ele fosse raspar Marte, tá? Nada desse drama. Mas, visto da órbita marciana, ele teria uma posição interessante no céu, com um ângulo bom para observação. A equipe da Tianwen, que não é boba, olha para isso e pensa: se der para apontar uma câmera para lá, a gente ganha uma perspectiva totalmente diferente da terrestre. Porque aí você não tem só o olhar da Terra, você tem o olhar de um segundo observador, a quilômetros e quilômetros de distância, vendo a mesma coisa sob outro ângulo. Em astronomia isso é ouro, ajuda na triangulação, em estudo de coma, em um monte de coisa. Só que não é só vir a câmera e pronto. A Tianwen foi feita para olhar para baixo, para Marte. Então apontar instrumentos para rastrear um objeto pequenininho, distante, relativamente fraco, não é tão trivial. Tem que recalcular a atitude da espaçonave, garantir que você não vai apontar sensores sensíveis para o Sol por acidente, ajustar tempo de exposição para não saturar com a luz de fundo, compensar o movimento do cometa no campo de visão. É um jogo de xadrez tecnológico. O objeto se mexe, o orbitador se mexe, Marte gira, tudo muda o tempo todo. A equipe de controle precisa planejar janelas de observação, mandar comandos, coordenar com o que já estava programado para a missão em termos de estudos marcianos. Não é que os caras tenham parado tudo para seguir o 3 Atlas. É mais um vamos encaixar essas observações especiais na agenda. Quando as imagens começam a chegar, não é aquele filme de cinema que muita gente imagina, com um cometa gigante ocupando metade da tela, cheio de detalhes. Na prática, o que se vê, depois de processar, é um pontinho com uma leve extensão, uma caudazinha, algo do tipo.
Só que esse pontinho tem informações valiosas, se você souber o que está medindo. Pelas imagens brutas, você pode extrair brilho total, forma aproximada da coma, direção da cauda em relação ao Sol e, combinando com a posição precisa da sonda, refinar a geometria do sistema. E lembra, esses dados vêm de um ponto de vista que não é a Terra. Isso muda a maneira como a luz dispersa, a forma como a cauda é vista, a projeção da órbita no céu local de Marte. Uma coisa que deixa a comunidade de ciência animada com esse tipo de observação é justamente a chance de comparar como o cometa aparece visto da Terra com como ele aparece visto de Marte. Se você tem observação quase simultânea dos dois lados, consegue testar modelos de distribuição de poeira, por exemplo. A cauda não é só um trem de poeira reta, ela tem estrutura, tem partículas de tamanhos diferentes sendo empurradas com forças diferentes pela luz solar. Vendo de dois ângulos, você consegue reconstruir melhor essa estrutura em 3D, entender se a cauda está mais concentrada num plano ou se abre em leque, se tem jatos mais colimados ou mais dispersos. É aquele tipo de detalhe que para olho leigo é só um rabinho, mas para quem estuda cometa, conta uma história inteira de composição e dinâmica. Outro ponto legal é o desafio instrumental. As câmeras da T1N não nasceram pensando em cometa interestelar, elas nasceram pensando em Marte, fotografar crateras, canyons, depósitos de gelo, nuvens de poeira, então extrair informação útil de um alvo fraco, distante, é quase um teste de limite da missão. A equipe precisa calibrar muito bem o ruído, corrigir movimento, compensar a luz espalhada de Marte, às vezes combinar várias imagens para aumentar a razão sinal-ruído. Esse tipo de observação fora de escopo serve como vitrine para mostrar o quanto a engenharia da missão é flexível. É como se dissesse, além de cumprir o objetivo principal, a gente ainda consegue participar de eventos astronômicos raros que passam aqui por perto. Do ponto de vista político-científico, isso também tem peso. A China, ao divulgar que a Tianwen observou 13 Atlas, está dizendo, em termos práticos, a gente não é só um aluno copiando o trabalho dos outros, a gente está produzindo dado original, em primeira mão, de coisas que estão acontecendo no sistema solar. É uma forma de mostrar maturidade na exploração espacial. Não é propaganda vazia, é dado mesmo, imagem, medição. Claro que isso é usado internamente para fortalecer o orgulho nacional, para mostrar que o programa espacial está rendendo frutos. Mas, para os cientistas, o recado é outro. Podem contar com mais um observador quando algo raro passar pelo bairro, porque a gente tem hardware lá e sabe operar. As comunicações que saem da agência chinesa, quando você vai ler, são bem mais sóbrias do que o pessoal imagina. Descrevem o cometa pelo nome técnico, citam a hora da observação no tempo universal, falam da distância do objeto, da orientação da câmera, da dificuldade de apontar, da necessidade de processar as imagens para realçar a coma. Em vez de algo impossível foi flagrado, o tom é: aproveitamos uma oportunidade rara para testar a capacidade da missão e contribuir com observações adicionais. É aquele texto cheio de número, coordenada, referência cruzada com dados de observatórios. A aventura está nos detalhes técnicos, não numa revelação bombástica escondida nas entrelinhas. E é interessante reparar como, para a comunidade internacional, esse tipo de dado não é visto como "isso aqui é da China, não toca". Pelo contrário, se a qualidade das imagens e das medições for boa, isso entra em artigos, é comparado com dados obtidos da Terra, vira gráfico, entra em modelo de coma. Ciência não liga muito para a bandeira quando a informação é útil. Um observatório no Chile, um telescópio no Havaí, uma sonda em Marte operada pela China, todo mundo vira ponto na mesma rede de observação. É um jogo cooperativo, mesmo que por fora, o discurso político às vezes pinte tudo como competição. Para o 3 Atlas, especificamente, o papel da Tianwen acaba sendo esse de câmera no segundo palco, mostrando o show de um ângulo que a gente, preso aqui na Terra, não tem. Não muda a essência do que o objeto é, não transforma o cometa em nave, não revela motor escondido, nada disso. Mas adiciona nuance, adiciona dado, permite que alguns modelos sejam checados com mais rigor e, para a ciência, nuance é tudo. Cada fotãozinho que a câmera da Tianwen registrou vindo daquele cometa carrega informação sobre como a luz é espalhada pela poeira, sobre como o gás está distribuído, sobre o quão intensa é a atividade naquela fase da órbita. No fim das contas, a entrada da China nessa história não é de guardião de segredo, nem de portadora da verdade proibida. É de participante de um esforço de observação, que se você olhar com calma, é bem global. A sonda lá em Marte aproveitou a chance, os engenheiros se viraram para apontar as câmeras, os cientistas ganharam mais um conjunto de dados para brincar. É um passo natural de um programa espacial que amadureceu o suficiente para, além de tirar foto de planeta, também se meter a registrar visitantes de passagem que cruzam o sistema solar. E, para quem gosta de astronomia, isso por si só já é história boa bastante. Agora entra um ponto que muita gente usa para alimentar a teoria da conspiração, né, cara? O tal do silêncio da NASA. Sempre que rola alguma coisa no espaço
e a agência americana não solta um monte de imagem na mesma hora, já começa o papo de que estão escondendo, de que tem algo grave, de que se fosse normal já teriam mostrado. Só que a realidade é bem mais burocrática e bem menos cinematográfica. Tem um detalhe chato que quase nunca aparece em vídeo de clickbait, que são as questões internas dos Estados Unidos: orçamento, shutdown, prioridade de equipe, fila de dado para processar. Tudo isso interfere direto no tempo que leva entre você registrar algo e isso chegar bonitinho ao público. Esse negócio de shutdown é um bom exemplo. De vez em quando, por briga política lá dentro, o governo simplesmente fica sem orçamento aprovado e uma parte da máquina pública entra em modo de emergência. Vários órgãos ficam com operação reduzida, site que não é essencial é congelado, equipe entra em licença não remunerada, aquele caos administrativo. NASA entra nesse bolo também. Os satélites, telescópios, sondas não desligam do nada. Claro, continuam operando porque seria um absurdo perder missão por causa de briga de orçamento. Mas a interface com o público, com a imprensa, com os dados bonitinhos na página, isso aí sente o tranco. Tem menos gente para escrever release, para revisar a imagem, para montar nota técnica acessível, para atualizar site. Aí o que acontece na prática? O dado bruto continua chegando para os times científicos, os instrumentos continuam registrando o que tem que registrar, mas a vitrine fica meio em câmera lenta. Quando você olha de fora, sem saber nada disso, parece que a NASA sumiu. Aí entra aquele discurso pronto. Por que não falaram nada? Por que a China publicou antes? O que eles estão escondendo? Só que muitas vezes a resposta é só: porque tinha meia dúzia de pessoas para fazer o trabalho de uma equipe inteira em meio a corte de gasto e incerteza de orçamento. Não é conspiratório, é chato mesmo. Tem também o lado da prioridade científica. Cada missão da NASA, seja telescópio, seja sonda, tem um plano de observação muito concorrido. Tem gente que ficou anos escrevendo proposta, brigando por tempo de instrumento, prometendo resultado científico, tudo isso aprovado por comitê. Quando rola um evento inesperado, como um cometa interestelar cruzando, claro que o pessoal tenta encaixar observações especiais, mas isso precisa ser negociado com o que já estava programado. Não é simplesmente larga tudo e aponta para lá. Às vezes dá para fazer, às vezes não dá, às vezes só dá para observar em janelas específicas. E depois que observa, tem a etapa de baixar dado, calibrar, validar, checar se está tudo certo antes de sair colando em post no Twitter. Outro fator é o próprio padrão NASA de divulgação. Eles têm uma preocupação grande de não soltar coisa que ainda está crua demais, que possa ser mal interpretada ou que vá ser retratada numa manchete de forma errada. Então muitas vezes, preferem demorar um pouco mais, juntar conjunto de dados, ouvir a equipe científica, escrever um texto contextualizando bem o que aquela imagem mostra, do que simplesmente jogar um frame bruto no ar sem nada. A China, por outro lado, tem um estilo diferente de comunicação. Às vezes publica a imagem quase como um olha o que a nossa missão conseguiu registrar, com menos texto explicando, mais foco na conquista tecnológica. Nenhum dos dois jeitos é certo ou errado, são culturas diferentes de comunicação. Quando o pessoal começou a ver as primeiras imagens do 3i Atlas feitas a partir da Tianwen rodando pelas redes, o natural teria sido tratar aquilo como que legal, mais um conjunto de dados vindo de outro ponto do sistema solar. Mas como ainda não tinham saído imagens tão chamativas de telescópios da NASA naquele mesmo momento, virou campeonato de narrativa. Manchete tipo: China sai na frente, China mostra o que a NASA não mostra, Ocidente em silêncio enquanto Pequim revela tudo. Só que, se você olhar o histórico de qualquer fenômeno astronômico grande, vai ver que isso é normal. Alguns grupos publicam imagens primeiro, outros analisam com mais calma e soltam depois. Alguns focam mais em nota técnica, outros em imagem bonita. O céu não tem dono, então é óbvio que as agências vão ter tempos e estilos diferentes. Tem ainda uma coisa que a galera quase nunca comenta. Muitas das grandes imagens e dados de cometas não vêm direto da NASA como entidade, e sim de equipes específicas, universidades, consórcios internacionais que usam telescópios financiados em parte pela agência. E esses times vivem na lógica da ciência acadêmica, que é: pega o dado, analisa, escreve artigo, manda para revista, passa por revisão por pares. Até isso tudo acontecer, às vezes demora meses. Eles até podem soltar uma imagem preliminar aqui e ali, mas a prioridade, para quem vai construir carreira científica em cima daquele objeto, é ter certeza do que está dizendo antes de ir para a mídia. Senão, corre o risco de queimar trabalho, perder credibilidade, ser atropelado por análise melhor feita de outro grupo. Outra coisa que pesa é a quantidade absurda de coisa que está rolando ao mesmo tempo. Telescópios como Hubble, James Webb, sondas espalhadas pelo sistema solar, radiotelescópios no chão, todo mundo produzindo dado o tempo todo. A NASA como agência precisa escolher o que vira notícia de destaque e o que fica mais restrito ao circuito técnico. Um cometa interestelar é importante? Muito.
Mas dependendo da fase em que ele está, pode não ser considerado impactante o suficiente para entrar no pacote de divulgação grande na mesma semana em que tem, sei lá, nova imagem de exoplaneta. Resultado de missão em Marte, coisa assim. E aí você tem esse delay de percepção. Parece que estão ignorando o assunto, quando na verdade ele só não entrou na lista do que vai virar chamada para público geral naquele momento específico. A galera de clickbait aproveita isso e cria uma narrativa de vácuo de informação. A frase típica é: enquanto nenhuma agência ocidental fala nada, a China liberou imagens do 3i Atlas. Repara, não é que não exista dado, é que não existe o tipo de comunicado que eles querem usar de gancho para o vídeo. Só que anúncios técnicos circulares, atualizações em banco de dados, tudo isso normalmente está lá, público, mas num formato que não rende thumb chamativa. Então é muito mais fácil fingir que é um silêncio, como se todo mundo estivesse com medo de falar. Dá mais visualização fazer um vídeo insinuando que a NASA está escondendo algo do que um vídeo dizendo os releases ainda não saíram porque tem processo interno e enquanto isso as equipes continuam trabalhando normalmente. Nessas pausas de comunicação também tem um lado humano, né? Quem processa dado, quem escreve nota, quem monta material para a imprensa é gente. Se tem corte de pessoal, se tem período de incerteza por causa de orçamento, se tem prioridades mudando por causa de outros eventos, um lançamento grande, um problema em outra missão, alguma emergência técnica, inevitavelmente algumas coisas vão andar mais devagar. Mas aí para o público isso vira uma coisa só. A NASA não falou, como se fosse uma entidade única, monolítica, que toma decisões em sala secreta. Na prática, é uma coxa de retalhos de centros de pesquisa, laboratórios, universidades, cada um com seu ritmo. É curioso notar também como o timing da divulgação influencia a percepção de quem lidera. A China, com a Tianwen, acabou tendo a chance de soltar imagens no momento em que a história do 3i Atlas estava quente nas redes. Isso joga holofote, dá a sensação de que foram eles que mostraram ao mundo. Mas quem acompanha a parte mais técnica sabe que observações de solo, de outros telescópios, medições orbitais, tudo isso estava rolando antes, durante e depois. A diferença é que nem sempre esses dados viram foto bonitinha com logotipo em destaque. Muita coisa é número, gráfico, arquivo FITS, que só faz sentido para quem conhece. A imagem chinesa encaixa bem numa narrativa visual, é fácil de mostrar, e aí naturalmente acaba sendo associada como a imagem do cometa naquela fase. Quando você junta shutdown, burocracia, prioridade de missão, cultura de divulgação e competição de narrativa, dá para entender por que essa história de NASA demorou e virou combustível para tanta interpretação torta. Mas se você desmonta isso, pedacinho por pedacinho, o drama cai. Em vez de Ocidente em silêncio, o que você tem é algo como: a Agência X ainda não publicou material de divulgação sobre esse objeto específico, mas as observações seguem. Os dados circulam em canais técnicos, e outras agências aproveitaram a brecha para mostrar suas capacidades. É muito menos épico, mas é muito mais próximo da realidade de como a ciência e a exploração espacial funcionam no dia a dia. Aí, cara, é nesse ponto que a coisa dá aquela virada completa para o mundo do clickbait. Porque, olha só, não bastou a China divulgar que a Tianwen não tinha conseguido registrar o 3i Atlas, não bastou sair notinha técnica falando da dificuldade de apontar a câmera, dos parâmetros de observação, nada disso. O que fez sucesso mesmo foi a versão editada dessa história nas mãos dos criadores de conteúdo que vivem de transformar qualquer detalhe em bomba. E aí nasceu essa frase mágica: a China quebrou o silêncio sobre o 3i Atlas. Parece título de filme, né? Só que quando você vai ver o que de fato os chineses falaram, não tem nada desse tom de denúncia ou revelação secreta. O roteiro é quase sempre o mesmo. O cara entra no YouTube, no TikTok, em qualquer plataforma, vê que o assunto 3i Atlas está rendendo bem, vê que o vídeo em que ele botou NASA em silêncio deu visualização. Aí aparece a notícia: a agência chinesa publica imagens do cometa observado a partir de Marte. Em termos científicos, isso é legal, mais dado. Em termos de clickbait, isso é ouro puro. O cara já enxerga a narrativa pronta. Enquanto o Ocidente esconde, a China revela. Aí ele pega essa ideia, coloca em fonte gigante, joga um urgente do lado, pinta tudo de vermelho, faz uma capa com um cometa enorme, uma bandeira da China de um lado, a NASA apagada do outro, e pronto. Nasceu mais um vídeo dizendo que o silêncio foi quebrado. Se você presta atenção nessas thumbnails e títulos, tem um padrão muito claro. É sempre assim. China revela a verdade sobre o 3i Atlas, documentos vazados, eles não puderam mais esconder. Veja o que a China mostrou ao mundo. E o mais curioso é que, quando você entra no vídeo, na hora de mostrar a tal verdade, o que aparece é exatamente a mesma imagem que saiu no comunicado oficial, com um textinho embaixo falando de parâmetros de observação. Nada de mensagem escondida, nada de isso não é um cometa, nada de declaração bombástica. Mas a mágica não está no conteúdo, está no pacote.
O criador enrola, repete, dramatiza, fica 20 minutos girando em volta da mesma foto, sugerindo que tem coisa aí sem nunca realmente mostrar nada além do que qualquer um poderia ler em poucos minutos na fonte original. Uma tática muito comum é recortar frases neutras dos comunicados chineses e jogar uma camada de interpretação por cima. Por exemplo, o texto técnico fala algo tipo: a observação representou um desafio devido ao brilho fraco do objeto e ao movimento relativo entre o cometa e a sonda. Isso basicamente foi difícil apontar a câmera. No vídeo sensacionalista, isso vira: os próprios cientistas admitiram que o objeto se comporta de forma imprevisível. O comunicado comenta que a cauda foi detectada com baixa relação sinal-ruído. O cara transforma isso em: a cauda parece surgir e desaparecer sem explicação. Ou seja, ele pega a linguagem normal de relatório técnico e traduz para o dialeto do mistério. Outra jogada é usar muito ler nas entrelinhas. O criador fala assim: repara, eles não usam a palavra cometa aqui, por que será? Aí ele vai lá, passeia no texto, escolhe exatamente um trecho em que, por economia de linguagem, o autor chamou o objeto só de 3 Atlas, e ignora todas as outras partes em que está escrito claramente que se trata de um cometa interestelar. A narrativa do vídeo não é construída em cima do conjunto das informações, é construída em cima dos buracos que o próprio criador cava, das omissões, dos pedaços cortados. Eles somam o silêncio que ele inventou do lado de cá com um detalhe isolado do lado de lá e montam um quebra-cabeça que nunca existiu. E claro, tudo isso é embalado com aquele estilo de fala que não te deixa levantar da cadeira. Fica comigo até o final, você vai se surpreender. Ninguém mais está mostrando isso. Isso pode sair do ar a qualquer momento. É uma estratégia para segurar a retenção, né? Faz parte do jogo da plataforma. O problema é que no meio desse jogo, o conteúdo em si vai ficando cada vez mais solto da realidade. Às vezes o vídeo passa 15 minutos construindo um clima de conspiração, dando zoom na imagem da Tianwen, desenhando círculo em volta do cometa, supondo coisa em cima de coisa, para no final admitir meio de canto de boca. Claro, oficialmente eles ainda dizem que é um cometa. Mas aí, né, depois de tanto clima tenso, essa frase passa batido. Outra coisa que rola é a fabricação da tal expressão quebrar o silêncio. Se você for procurar, dificilmente vai achar alguma agência chinesa usando esse tipo de linguagem. Quem usa isso são os canais e as manchetes dos sites caça-clique. A narrativa é inventada assim. Primeiro eles criam a ideia de que existia um silêncio em bloco, que ninguém falava nada, que todas as agências estavam caladas. Depois, quando a China publica qualquer coisa, o criador rebatiza isso como quebra de silêncio, como se existisse uma espécie de acordo mundial para esconder o 13 Atlas, e de repente, Pequim tivesse decidido desobedecer. É uma história que cola bem com o imaginário de rivalidade geopolítica, de uns contra os outros, e por isso pega fácil. Só que se você pegar o comunicado chinês e ler com calma, o tom é outro. Reportamos que a sonda X obteve imagens do objeto Y na data Z, em tais condições. Fala de distância, de exposição, de calibração, de eficiência dos instrumentos. Às vezes menciona que as imagens podem contribuir com o estudo da estrutura da coma, com a compreensão da dinâmica de poeira. Não tem parágrafo dizendo estamos revelando o que os outros esconderam, não tem shade direto para a NASA, não tem denúncia. Quem coloca essa camada é o criador de conteúdo, porque isso gera conflito, e conflito gera clique. Um padrão que aparece bastante também é o uso do contraste visual. A thumbnail coloca a imagem da Tianwen no lado, bem nítida, mesmo que na real ela seja um pontinho processado, e do outro lado um quadro escuro com o logo da NASA e um cadeado ou um censurado por cima. Isso cria um storytelling instantâneo. Um lado mostra, o outro esconde. Ninguém ali está preocupado em avisar que, enquanto isso, vários observatórios terrestres, muitos deles com participação americana, europeia, etc., estavam publicando curvas orbitais, dados fotométricos, análises, só que em formatos menos sexys. A linha narrativa só existe porque alguém selecionou cuidadosamente o que mostrar e o que omitir. Tem ainda os vídeos que usam a imagem chinesa como pano de fundo para falar de coisas que nem estão ali. O cara coloca a foto da Tianwen no começo, dá zoom dramático, fala isso que você tá vendo mudou tudo, e depois passa 25 minutos falando de Nibiru, de profecia antiga, de texto apócrifo, de calendário maia, de documento militar vazado, nos anos 80. O 13 Atlas e a observação chinesa viram só o pretexto, a isca. Quem assistiu sai com a sensação de que a China confirmou toda uma mitologia que nem tem relação com o dado original. A força da imagem é sequestrada para sustentar uma narrativa que não tem pé nem cabeça quando confrontada com o que foi, de fato, medido. Uma coisa que ajuda esse tipo de clickbait a prosperar é que os comunicados oficiais são chatos de ler, cheios de sigla, coordenada, número, jargão. Então a maioria das pessoas não vai atrás da fonte primária. Elas dependem do que alguém traduz em linguagem mais acessível
E aí, se o tradutor é honesto, beleza, você ganha uma explicação boa, baseada em dado. Se o tradutor está mais interessado em visualização do que em precisão, ele adapta o texto para caber na história que ele quer contar. O público, no fim, nem percebe que nunca viu o comunicado como ele é, só a versão dramatizada. Isso não quer dizer que todo mundo que fala de 3 e Atlas e China está agindo de má fé. Tem muita gente que só repete o que ouviu, sem checar, porque todo mundo está dizendo que a China quebrou o silêncio. A expressão virou um meme, uma frase pronta, e de tanto circular ganha cara de fato. O papel de quem está tentando entender de verdade é parar um pouco e perguntar: tá, silêncio de quem? Sobre o que exatamente? Que informação nova apareceu nesse comunicado que não existia antes em nenhum lugar? Quando você faz essa pergunta, a narrativa começa a desfazer. Porque o que entrou de novo, de fato, foram ângulos adicionais, imagens de outra posição no sistema solar, não uma mudança radical na classificação do objeto. No fundo, o que esses vídeos clickbait fazem é pegar um acontecimento normal da vida científica, uma missão espacial de um país, observando um fenômeno interessante, e encaixar isso num roteiro de filme de espionagem. De um lado, o sistema tentando esconder, do outro, o rebelde que revela. A China veste esse papel de rebelde em alguns canais, em outros é a vilã, tanto faz. O importante é ter um protagonista e um antagonista claros. O 3 e Atlas vira coadjuvante. A pergunta: o que é esse cometa e o que é que podemos aprender com ele? É trocada por quem está mentindo para quem? E aí, né, a ciência, que é o que realmente interessa, fica em segundo plano. Então, né, cara, chegamos naquele ponto em que a pergunta que todo mundo quer fazer é meio simples. Tá, mas no fim das contas, o que a comunidade científica acha do 3 e Atlas hoje? É nave? É arma? É algo estacionado ali esperando ordem? Ou é outra coisa bem mais normal, embora diferente do que a gente está acostumado? Quando você junta tudo que foi observado até agora, o quadro que aparece é bem direto. Até este momento, para os caras que medem, calculam, publicam artigo, o 3 e Atlas é um cometa interestelar com algumas manias estranhas, mas com zero evidência sólida de tecnologia, de intenção ou de qualquer coisa nesse nível de ficção científica. Olha só o padrão de comportamento das grandes agências e grupos de pesquisa. Nem NASA, nem ESA, nem CNCA, nem observatórios grandes mundo afora soltaram uma linha sequer falando em nave, em objeto artificial, em motor, em manobra inteligente. Todos usam a mesma linguagem básica: objeto interestelar, trajetória hiperbólica, atividade cometária, características incomuns. Quando surge uma coisa realmente bizarra na astronomia que ninguém sabe explicar, a galera até fala anomalia, fenômeno ainda não compreendido, e por aí vai. Aqui não é esse o caso. O tom é de curiosidade, de diferente do comum, mas dentro do zoológico de coisas que a natureza consegue fazer sozinha. É importante entender como nasce esse tal de consenso científico, né? Não é numa reunião secreta que alguém fala decidimos que é cometa e pronto. O negócio vai sendo construído à medida que diferentes equipes, independentes umas das outras, analisam os dados e chegam a conclusões parecidas. Um grupo mede a órbita, outro analisa a curva de brilho, outro estuda a composição da coma, outro compara com modelos. Se tivesse um iceberg de coisa esquisita ali, você veria divergência forte. Artigos propondo soluções totalmente alternativas, gente batendo boca em conferência, aquele caos saudável. O que aparece, até agora, é uma convergência. Todo mundo descrevendo o mesmo tipo de objeto, com detalhes diferentes, mas dentro da mesma moldura. E aí é legal pensar também no seguinte: se um grupo grande de astrônomos desconfiasse de algo realmente extraordinário, tipo sinal de engenharia alienígena, a última coisa que eles iam fazer era ficar de boca calada, jogando indireta em rede social. O cara ia correr para escrever artigo, para apresentar em congresso, para mostrar gráfico, porque isso seria a descoberta da vida dele. A carreira inteira de quem trabalha com esse tipo de coisa é construída em cima de resultados novos. Ninguém ganha ponto na ciência escondendo um achado bombástico. Pelo contrário, ganha publicando primeiro, com o máximo de evidência possível, para não ser engolido por outro grupo que esteja olhando para o mesmo alvo. Um jeito simples de testar o que está acontecendo é olhar para as perguntas que os cientistas estão fazendo sobre o 3 e Atlas. Elas são coisas do tipo: como a atividade dele se compara a de outros cometas? O que a curva de brilho diz sobre a composição? Quais processos podem explicar tal variação observada? Ninguém está perguntando como os alienígenas frearam o objeto, ou qual seria a estratégia militar por trás disso. Não é porque o pessoal não tem imaginação, é porque com as evidências disponíveis, essas perguntas não fazem sentido. Seria como abrir uma maçã e, antes de ver o que tem dentro, sair discutindo qual marca de relógio suíço está escondida no miolo. Outro ponto importante é separar a ausência de prova de conspiração. Muita gente fala assim: ah, mas eles não provaram 100% que não é nave.
Cara, ciência quase nunca trabalha com 100% de qualquer coisa. O que ela faz é comparar hipóteses. De um lado você tem, é um cometa natural, mais estranho, mas natural, que explica a órbita, o brilho, a cauda, o espectro, as pequenas variações. Do outro lado, você tem, é uma nave que imita perfeitamente um cometa natural, segue os mesmos padrões de comportamento, obedece à mesma física, não emite sinal artificial detectável e, além disso, age de forma que não difere de um objeto passivo. Qual dessas hipóteses parece ser a aposta mais razoável? É isso que o pessoal olha. Vale lembrar também que em casos anteriores que o pessoal adorou chamar de impossíveis, tipo outros objetos interestelares estranhos, o roteiro foi parecido. Primeiro virou manchete, depois virou meme, depois virou alvo de vídeo de teoria maluca, mas na esfera científica o foco sempre foi: que tipo de processo natural pode gerar esse treco esquisito? E, com tempo e dado, sempre vão aparecendo modelos que explicam boa parte do comportamento sem precisar sair do chão da física conhecida. Pode sobrar um detalhe ou outro sem explicação imediata? Pode. E é aí que a pesquisa continua. Mas não entendi ainda não é igual é nave. Não entendi ainda significa tem trabalho pela frente. Outra coisa legal de pensar é: se um dia alguém realmente anunciasse que encontrou evidência forte de tecnologia alienígena num objeto desses, isso não ia chegar para você primeiro em vídeo de YouTube com thumbnail berrando urgente. Antes de qualquer coisa, isso passaria por artigo científico, por apresentação em conferência, por uma reunião enorme para discutir se aquela interpretação se sustenta, se os dados podem ser explicados de outro jeito, se não tem erro instrumental, se não tem bug de software. Só depois dessa maratona toda é que você veria coletiva de imprensa, live de agência espacial, aquele alvoroço. A ordem é ao contrário do que o clickbait vende. Não é primeiro grito em rede social, depois prova. É primeiro prova, depois barulho. E aí entra o tal olhar crítico que a gente vive falando. Quando você se depara com alguém dizendo: ninguém fala disso, só eu tô trazendo a verdade, todas as agências estão mentindo, vale perguntar, essa pessoa tá te mostrando o dado ou tá só pedindo para você confiar na narrativa dela? Ela tá comparando o que disse com o que saiu de observatório, de circular técnica, de artigo, ou tá simplesmente acusando todo mundo de estar num grande complô? Quanto maior a conspiração que o cara precisa assumir para a história dele funcionar, mais suspeita ela devia parecer. É muito mais plausível um criador querer ganhar visualização do que milhares de cientistas em dezenas de países combinarem esconder algo por décadas sem vazar nada robusto. Um detalhe que pesa muito a favor da interpretação, cometa estranho mas natural, é o tipo de incerteza que aparece nos textos técnicos. Ninguém está fingindo que entende tudo. Você vê frases do tipo: a origem exata dessa variação ainda está em estudo, mais observações são necessárias para esclarecer tal comportamento. Isso é normal. Incerteza faz parte do pacote. Se houvesse algum componente artificial ali, muito provavelmente ele se manifestaria como um tipo de anomalia bem diferente. Uma mudança brusca de trajetória sem relação com o jato de gás, uma emissão eletromagnética com um padrão claramente artificial, alguma coisa assim. E, até agora, nada disso apareceu de forma convincente. Então, né, se a gente junta o que cada lado está fazendo, o cenário é bem menos dramático do que parece nos vídeos sensacionalistas. De um lado, você tem centros de pesquisa, agências, observatórios, tratando o 3i Atlas como um laboratório ambulante de cometa interestelar, registrando, comparando, discutindo detalhes. Do outro, você tem uma camada de conteúdo que vive de transformar qualquer lacuna ou demora em prova de algo muito errado. E o que sobra pra gente como público é escolher em qual jogo quer embarcar. Dá pra acompanhar a história com curiosidade e paciência, sabendo que tem coisa que ainda vai ser entendida, e dá pra embarcar na adrenalina de thumbnail vermelha. Mas são propostas bem diferentes de relação com a realidade. No quadro atual, o rótulo mais honesto continua sendo esse: um cometa vindo de fora do sistema solar, com algumas características incomuns, sem nenhum sinal robusto de tecnologia. A história dele não acabou, tem muita coisa para se descobrir ainda. Tem dado para ser processado, artigo para ser escrito, debate para acontecer nos próximos anos. Mas nada do que foi medido até agora obriga a gente a sair da categoria objeto natural. O universo é criativo o suficiente para fazer coisas estranhas sem precisar de civilização avançada por trás. E, se algum dia uma civilização dessas realmente aparecer nos dados, pode ter certeza de que isso vai estourar primeiro nas mesas de conferência e nas páginas de artigo, e não num vídeo solitário gritando que todos os cientistas do planeta estão errados ao mesmo tempo. Então é isso, né, cara? O 3i Atlas não é prenúncio de apocalipse nem nave estacionada. É um cometa interestelar esquisitão que a ciência tá destrinchando com calma. Da próxima vez que aparecer thumb gritando urgente, você já sabe. Respira fundo,
pergunta pela fonte e segue o baile, sem pânico.